uma experiência que inicia durante a graduação. Já na graduação eu estava inserido num grupo de pesquisa extremamente ativo na área de medicina genômica em oncologia. Então, os primeiros projetos que eu tive a oportunidade de participar nessa área já aconteciam na época da graduação. Durante o mestrado, eu iniciei uma linha na parte de estudos funcionais, então, deixando um pouquinho a genômica de lado, indo para a parte de genômica funcional, né? Qual é o impacto dessas alterações moleculares que a gente identifica em estudos de sequenciamento? Qual é o impacto funcional? Qual é o impacto patofisiológico para aquela doença? Mas foi durante o meu doutorado, e mais especificamente durante o doutorado sanduíche que eu fiz no Memorial Sloan Kettering em Nova York, que eu tive a minha primeira experiência, o meu primeiro contato com dado genômico, dado de exoma, dado de grandes painéis, dados de single cell sequence. Então foi lá que eu adquiri expertise e que eu pude transpor para a prática, né, quando eu retorno ao Brasil. Em 2016, então, eu assumo um cargo no Hospital de Clínicas de Porto Alegre. Já existia na época uma iniciativa de um programa de medicina de precisão, mas essa iniciativa ainda estava no papel. Então, a minha primeira missão foi colocar na prática assistencial esses exames, esses testes que lá em 2015, 2016 já começavam a aparecer e crescer muito forte na área da oncologia, né, mostrando que é muito difícil um oncologista definir tratamento sem ter esses testes disponíveis. Então, de 2016 para cá, esse programa de medicina personalizada se consolidou. Hoje nós temos a oferta de uma série de testes moleculares com utilidade clínica, né? E hoje eu atuo na coordenação desse programa de medicina personalizada e na interpretação de todos esses resultados. Aí eu falo não só da interpretação do dado genético em si, mas também da interpretação clínica daquele resultado, né? Cada vez mais importante, especialmente com esses painéis muito amplos, entregar ao médico um resultado e, mais ainda, não apenas um resultado, mas qual é o impacto terapêutico daquele resultado. Então, o programa de medicina personalizada do Hospital de Clínicas de Porto Alegre hoje conta com um portfólio amplo de testes moleculares que auxiliam, que ajudam o oncologista na definição de tratamento. Então, nós temos hoje painéis para câncer de pulmão, para câncer coloretal, melanoma, câncer gástrico, câncer de ovário, todos os testes hoje utilizados no cenário de doença avançada, de doença metastática. Então, hoje a gente oferta esses exames não apenas para o público interno do hospital, mas também para o público externo. A ideia desse programa é, obviamente, estar sempre crescendo e em consonância com os principais avanços da área da oncologia, que é uma área que evolui muito rápido. Recentemente, a gente começa, então, a incorporação daqueles biomarcadores utilizados dentro do contexto de um tratamento agnóstico. Então, são testes realizados para qualquer tumor sólido, né? Porque o tratamento é o mesmo para esses pacientes, basta que esse tumor tenha esse determinado biomarcador. Então, recentemente a gente começa a incorporar dentro da instituição alguns testes moleculares dentro desse conceito de tratamento tecido agnóstico. A participação do Hospital de Clínicas de Porto Alegre no projeto Tarsila é de suma importância para a instituição por uma série de razões. Primeiro, porque nos dá a oportunidade de implementar um teste amplo com dezenas de marcadores que vão ter relevância terapêutica na área de oncologia. E não apenas relevância terapêutica para um tipo de neoplasia, mas para vários tipos de doenças. Mas talvez o aspecto mais importante que merece ser pontuado aqui é que a participação da instituição nesse projeto nos dá mais segurança na oferta desse teste molecular. Então, esse estudo grande de validação dentro do contexto de um ring trial vai trazer mais segurança para o laboratório que está realizando e interpretando aquele teste molecular. Então, nesse estudo, a gente vai medir uma série de métricas de qualidade. Então, isso dá segurança para a realização do teste. Mas, mais importante, traz segurança para o paciente e para o oncologista que está usando aquele resultado para fazer uma definição de tratamento.
Nós sabemos hoje que agilidade na liberação de resultados de testes moleculares é uma das questões mais importantes na área de oncologia. A maior parte dos testes moleculares ofertados hoje são para aqueles pacientes que já se apresentam com uma doença avançada e muitas vezes metastática, e o oncologista busca cada vez mais testes com liberação de resultado rápido. Então, a realização de testes moleculares no nosso país traz mais agilidade no processo de execução e de liberação de resultados. O envio de material biológico para o exterior, para a realização de testes moleculares fora do Brasil, traz uma série de desafios. Então, toda a parte de logística, de transporte de amostra e também o tempo que isso leva para chegar no exterior e muitas vezes para retornar ao Brasil pode ser um desafio. Além disso, nós temos toda a tecnologia disponível no país, não só na região sudeste, mas várias outras regiões do país também contam com laboratórios com expertise em genômica. Temos pessoas capacitadas para a interpretação desses resultados. Então, a execução de testes moleculares no nosso país traz uma série de vantagens, não só para o paciente, para o médico, né, mais facilidade no encaminhamento dessas amostras para os laboratórios brasileiros, mas também traz benefícios para os laboratórios que precisam crescer dentro do nosso país. Existem alguns desafios de incorporação de um teste molecular em uma instituição, não só uma instituição pública, mas também instituições privadas. Primeiro é o investimento financeiro que deve ser feito para a incorporação desse teste, né? Então, muitas vezes um investimento financeiro significativo para a compra de insumos para que esse teste comece a rodar num determinado laboratório. Depois, todo o processo de validação, que deve ser um processo de validação cuidadoso e que também vai exigir investimento financeiro. E aí não basta o laboratório incorporar esse teste. As métricas de qualidade elas precisam ser medidas ao longo do ano. Então existem alguns controles de qualidade externo que o laboratório precisa participar. Atualmente existem alguns, né? O CAP, o MQN e o QNECA são alguns controles de qualidade hoje utilizados em laboratórios de biologia molecular e que fazem diagnóstico molecular para monitorar a qualidade dos testes, né? Uma outra questão importante que pode vir a ser um desafio é a fonte pagadora. Quem é que vai pagar pela realização desses testes moleculares em uma instituição pública? Então hoje existem, obviamente, na saúde suplementar, na indústria farmacêutica, potenciais fontes pagadoras para esses testes. E outra questão que é super importante que a gente não pode esquecer é depois de acesso à medicação. Não basta oferecer um teste molecular, mas o que o paciente vai fazer muitas vezes com aquele resultado? Ele vai ter acesso à medicação que está diretamente ligada ao resultado daquele teste? Então hoje nem todo paciente é elegível para a realização de um teste molecular. Então se a gente for pensar nos testes moleculares hoje utilizados para definição de tratamento, que a gente chama de teste somático, né? Teste realizado no tecido tumoral. A maior parte dos testes hoje recomendados são recomendados dentro de um cenário de doença avançada ou doença metastática. Tá? Para aqueles pacientes que se apresentam com uma doença em estadio inicial, o teste molecular, na grande maioria dos casos, ainda não tem um papel importante. Na parte de câncer hereditário, né, o médico geneticista normalmente é quem solicita o teste germinativo e a solicitação do teste vai ser baseado em aspectos pessoais, né, características do tumor daquele indivíduo e em características da família. Então também vai seguir diretrizes, recomendações para a solicitação daquele exame. Hoje na oncologia, e aí eu pontuo que é dentro do cenário avançado de doença, existem alguns biomarcadores que podem ser testados independente da histologia. Então, instabilidade de microsatélites é um exemplo. Hoje a instabilidade de microsatélites pode, em alguns cenários, deve ser testado para todo tumor sólido, independente da histologia.
né? Tumor sólido avançado, porque o tratamento é um tratamento agnóstico, né? A escolha da droga, a elegibilidade para o uso daquela droga é independente da origem daquele tumor. Basta que aquele tumor tenha um determinado biomarcador.